Hoje, gente, vim mostrar aqui algumas skins dos Sirius que eu queria que visse pro Brawl. Aqui, gente. Skin do passe dos Sirius. Sirius monstro. A outra aqui. Sirius guardião Sirius monstro guardião fantasma. O outro é Sirius monstro de hipercarga. Tem outro que é do Edgar também. Comenta aí. Qual pode ser essa skin aí? Eu tô em dúvida se pode ser a skin do Edgar. Tô em dúvida. Pode ser a skin da Bibi ou do Edgar. Ou de algum browser menino, gente. Comenta aí. Tô fazendo as outras variantes dessa skin aqui. Comenta aí qual você mais gostou também. Gente, essa skin é lendária, tá bom?